Há exatamente um ano, no dia 5 de outubro de 2020, feriado em Portugal de implementação da República, eu chegava em Portugal, ou seja, faz um ano que eu moro aqui em Portugal. E antes de falar sobre expectativas e realidades, muito prazer, eu sou o William Cardoso, eu sou um estudante de bioengenharia no Politécnico de Coimbra, entre outras coisas aqui. Hoje a gente vai falar sobre. Hoje eu vou falar, melhor dizendo, sobre as minhas expectativas e realidades com respeito a morar na Europa. Quem acompanha aqui o canal há um tempo sabe que vir para a Europa sempre foi um projeto, né? Pelo menos aí nos últimos 4, 5 anos, antes de eu me mudar, a Europa era o destino final desses projetos. Portugal não era necessariamente esse país, mas acabou tudo se alinhando para que fosse. E eu tive já a experiência de vir para Portugal em 2014, vale ressaltar. Ou seja, que vir morar em Portugal não foi dar um tiro no escuro, porque eu já conhecia algumas coisas do país, mas obviamente a gente sempre tem alguns estereótipos com respeito aos portugueses, com respeito ao que a gente pesquisa sobre Portugal. Então, uma coisa é a gente vir para turismo e ver as coisas bonitas e tudo mais, e outra é você morar naquele lugar e ver se aquele estereótipo, ele é real ou não. E obviamente tudo vai depender da sua realidade, da sua perspectiva e das suas vivências. Isso é muito importante deixar claro, porque como eu sempre digo aqui, a minha verdade não é a mesma verdade que a sua e que não necessariamente uma das duas está errada. A gente simplesmente viveu de maneira diferente ou vive de maneira diferente uma experiência, ok? Mas a gente tem aquele estereótipo de que o português ele é uma pessoa mais fria, mais grossa, mais rude, de que Portugal é um país extremamente pobre ou um país pobre, né? Quando a gente para analisar outros países da Europa, porque se ganha pouco em Portugal, enfim, todas essas questões, desde a questão mais do relacionamento interpessoal dos portugueses até questões mais econômicas de Portugal e de como é viver em Portugal. E eu tive uma grande surpresa, primeiro com respeito a essas questões dos relacionamentos interpessoais, de que nesse um ano morando em Portugal, talvez eu tive sorte, mas eu espero e acredito e quero acreditar de que não foi uma questão de sorte, de que sim, que a generalidade dos portugueses sempre foi muito receptiva comigo, sempre foi muito sempre quis ajudar muito no quesito de tipo, se você não entende isso ou aquilo, se você precisa de ajuda, pode pedir que a gente tá aqui. Obviamente, no jeito português, né? Por isso é sempre importante a gente entender a realidade e entender de que não necessariamente outros povos vão agir e vão ter o mesmo carisma ou o mesmo modo de agir em sociedade como os brasileiros. E esse é um grande erro dos brasileiros quando saem do Brasil e que acabam, né, se frustrando, entre aspas, ou dizendo de que tal povo é X ou Y coisa, porque querem encaixar o modo brasileiro dentro de outra nacionalidade. E não dá pra gente fazer isso, né? A gente sabe disso. Eu tive sempre experiências incríveis, obviamente eu não posso aqui tampar e ocultar certas situações que acontecem em Portugal, que acontecem em vários outros lugares também, e acontecem no Brasil também, mas a gente não pode deixar que um projeto nosso venha a cair por terra por conta de uma ou duas situações, entre aspas, né, ruins, quando existem milhares de situações boas que acontecem e que vão acontecer, né? E com respeito à questão econômica, a questão de ganhar pouco, isso é muito importante destacar de que realmente isso a gente não pode florear e romantizar demais. Realmente, Portugal não é um país onde se ganha muito dinheiro, como eu sempre digo aqui no canal também, Portugal não é um país para você enriquecer. E isso eu já dizia com base nas pesquisas que eu tinha feito e vivendo aqui novamente. Não é um país para você fazer com que a sua conta bancária engorde. Você vai ganhar bem, você vai ganhar o suficiente para ter uma vida confortável, para poder viajar dentro da União Europeia, para conhecer novos lugares, para morar do jeito que você quer. No primeiro momento, você vai ter os seus perrengues, obviamente, você vai viver dividindo apartamento, você vai não estar no lugar onde gostaria de estar, mas com o tempo tudo vai se encaixando e você vai encontrando uma forma aí de encontrar aquilo que você almeja para sua vida. Pode levar mais ou menos tempo. Porém, é o que vale frisar sobre essa questão econômica. Realmente, em Portugal não se ganha o mesmo tanto que se ganha, não sei, na França ou na Alemanha, que são países em que se ganha muito bem aqui na Europa, mas o custo de vida também não é alto, né, comparado a esses lugares.
Porque não adianta, por exemplo, eu vou dar só um exemplo básico para vocês entenderem. O salário mínimo por hora na Alemanha é de 9,50, o mínimo, tá? 9,50 euros. Aqui em Portugal é de 4 euros, vamos arredondar. Tem, obviamente, uns lugares que pagam um pouco menos, mas enfim, é 4 euros. Enquanto aqui em Portugal, e aí os meus amigos vão rir porque eu sempre uso esse item do supermercado como parâmetro, mas é algo que todo mundo consome basicamente, ou que a maior parte das pessoas consome, que faz parte da cesta básica. Enquanto na Alemanha, o mínimo por hora é de 9,50, 1 litro de leite custa 90 cêntimos. Aqui em Portugal é de 4, e 1 litro de leite custa 48, 49 cêntimos, dependendo aí da marca que você for comprar. Ou seja, no final das contas, é meio que proporcional nessa questão de quanto você ganha e quanto você gasta, entende? Não é que a gente pode parar para analisar só o quanto se ganha, porque tem os outros custos, né? Porque o dinheiro entra e ele sai também. Além disso, eu estava até analisando e pensando isso hoje pela manhã enquanto tomava café da manhã. Eu até hoje, tirando questões de burocracia, que né, o Brasil é burocrático por algum motivo, ele aprendeu de alguém e veio de Portugal, entre outros lugares, né? Eu não tenho o que me queixar de Portugal, sabe? Na saúde pública, que funciona maravilhosamente bem, eu não posso falar um A sobre a saúde pública aqui, já falei aqui no canal sobre uma situação que eu vivi algum tempo atrás. A educação é muito boa, a segurança é espetacular. Obviamente, eu não vou vir aqui com a síndrome do vira-lata. Portugal tem muitas coisas que não são tão boas quanto o Brasil, fato. Porque são dois países diferentes e têm perspectivas diferentes, infelizmente, por processos históricos, né? Nesse um ano também eu pude quebrar minha expectativa sobre aquilo que eu almejava para trabalho, né? Porque eu tive o prazer e o privilégio de por muito tempo não precisar trabalhar por questões econômicas, porque o real valia muito mais do que o peso quando eu morava na Argentina, porque os meus pais tinham a possibilidade de me bancar, mas chega um momento em que, por mais que os meus pais ainda me ofereçam ajuda, chega um momento em que você quer, sabe, cortar aquele cordão e deixar de ter aquela, entre aspas, pressão que você se coloca sobre si mesmo, de, nossa, eu tenho tantos anos e ainda estou dependendo da ajuda dos meus pais. Então eu tive que trabalhar internamente sobre questões sobre o que era trabalho para mim, o que era o que eu queria fazer para trabalhar. Até o ponto em que, né, a água bateu na bunda, como se diz, e eu pensei, eu preciso trabalhar com algo que pague as minhas contas. Trabalho é digno, não importa. Hoje eu estou trabalhando aqui em Portugal, como eu já falei em vídeos passados, trabalho numa empresa de manutenção e limpeza. É um trabalho extremamente duro, mas que me fez rever muitas coisas, assim, sabe? Porque isso me permitiu também abrir portas para outras coisas, né? Ou seja, os frutos desse trabalho me abriram portas, seja para as pessoas que eu conheci, para as coisas que eu estou aprendendo e aprendi, que são coisas básicas em alguns aspectos, mas que, né, nunca passam pela nossa cabeça quando a gente não tem que lidar com aquilo. E o retorno daquilo também me possibilitou outras questões, né, que eu já vou falar aqui em um outro ponto que eu separei. Esse um ano também me serviu para eu quebrar a ideia de que universidade era tudo, né? Porque eu vim para Portugal para estudar, para fazer bioengenharia, o qual continuo fazendo, tá tudo certo. Eu fiz a minha matrícula no último fim de semana nas cadeiras do segundo ano, tá tudo bem. Mas eu vim muito nessa ideia de tipo, a graduação dura 3 anos, eu vou fazer ela o mais rápido possível para logo me formar, para ter o título na mão. Mas algo que eu tenho tentado fazer, eu sei que não é tão simples assim, não é tão fácil, porque é algo que eu tenho trabalhado muito comigo, é de entender de que a universidade não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que você tem que fazer do jeito que você se prepara para isso e do jeito que você consegue fazer isso, para que eu não entrasse no mesmo círculo vicioso da medicina na Argentina, porque eu não queria isso de novo para mim, né? E de entender de que a universidade não é tudo também, para eu não focar todas as minhas energias na faculdade, para eu dedicar o tempo certo para ela, mas saber que eu também posso trabalhar, de que eu também posso no fim de semana ter as minhas vias de escapes e conseguir equilibrar. Eu acho que eu estou bastante curtido aí com questões que aconteceram no passado, para fazer com que eu entendesse mais ou menos como eu funciono e como eu melhor me adapto a isso. E justamente isso leva a eu entender de que eu tenho que deixar as coisas acontecerem naturalmente, que eu não preciso correr para alcançar elas, mas que sim, eu preciso planificar, né? Eu sou muito metódico para algumas coisas, quem me conhece sabe, mas é bom a gente se planificar, seja para quando você está se mudando, para quando vai começar uma faculdade, para quando está pensando em mudar algum projeto da sua vida, porque a planificação, ela não serve só para você ter a sua receitinha de bolo de como fazer as coisas,
mas é também para saber o que pode acontecer de errado e o que pode acontecer de certo, e as coisas que podem acontecer de errado, de que maneira você se soluciona aquilo, para que você não se frustre. Porque a partir do momento em que você sabe que aquilo pode acontecer, se caso vier a acontecer, você já está preparado e sabe como solucionar. Porque senão a gente entra muito naquela história romantizada de se mudar para a Europa, de se mudar para outro país, de viver no exterior, e de que a gente sabe que isso não existe. Não importa o país para onde você for morar, a visão romantizada não existe, aquilo não é a realidade. Então por isso é importante você deixar que as coisas aconteçam naturalmente, que tudo flua como tem que acontecer, de não esperar que tudo aconteça o mais rápido possível, mas que tenha uma planificação para saber que passos você tem que dar e como você tem que dar. E justamente isso tudo acaba fazendo com que você reveja, pelo menos para mim serviu, para rever os meus projetos de qualidade de vida, né? Os meus projetos e as questões de qualidade de vida. Porque hoje, como eu falei agora há pouco na questão do trabalho, o trabalho me possibilitou ter uma renda maior, que me permite, com a maior felicidade do mundo, poder pagar a minha própria faculdade, né? Poder pagar os valores que eu tenho que pagar de contas, e ainda me sobra o dinheiro para ir sem culpa e sem aquele peso que eu falei anteriormente do dinheiro dos pais, que obviamente eu agradeço imensamente todos os dias por poder contar com essa ajuda quando eu preciso. Mas poder pegar no fim de semana o trem ou o ônibus e ir conhecer uma cidadezinha aqui perto, ou de me planificar para daqui 2 meses pegar um avião e conhecer a Alemanha, ou conhecer outra região da Itália, ou conhecer outro país daqui, como foi o que eu fiz agora durante 2021. Porque isso é o que eu almejava. Lá atrás, quando eu planificava vir para a Europa, o meu projeto era viver tranquilo, que as minhas contas estivessem pagas, de que eu pudesse viver num ambiente agradável, de que eu pudesse planificar a cada tanto uma viagem para algum lugar, conhecer gente nova, conhecer culturas novas, conhecer lugares novos, conseguir pagar minha faculdade, sabe? Ter tudo meio que organizadinho e se encaixando. E isso é o que tem acontecido agora. Mas demorou 1 ano, né? Demorou 11 meses, para ser mais específico, porque faz 1 mês e uns quebradinhos que eu tô trabalhando. Então, serviu esse 1 ano, e olhando para trás, esse 1 ano de Portugal, serviu para conseguir entender de que isso não é uma corrida de 100 metros. De que a gente chegar onde a gente quer chegar não é algo rápido, não é algo instantâneo, né? Não é um voo direto. Você vai ter que fazer suas escalas para conseguir ir entendendo e percebendo as coisas que vão acontecendo e de como vão acontecendo e de que maneira você pode ir ajustando os seus processos. Então eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Portugal e as coisas que me aconteceram em Portugal, o amadurecimento que aumentou e o modo como eu comecei a enxergar diferente as coisas por aqui. E é isso, né? Vamos tentar, a partir desse 2º ano em Portugal, trazer aqui um pouco mais de informação e de perspectivas e de processos e de questões sobre morar em Portugal, mas não necessariamente aquela receitinha de bolo, né, dizendo você faz isso, isso e aquilo, não. Comentar algumas coisas que eu vivi, que talvez possam ajudar você que está pensando em fazer a mesma coisa, que não necessariamente seja para Portugal, mas sempre ajuda, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para os próximos vídeos, ativem as notificações para não perder novidades. Comentem aqui embaixo, mandem um pouquinho de amor e curtam. Enfim, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais.